Olá, turma! Vamos retomar aí nossas dicas finais para a AFA, agora com um assunto bastante importante, que é a nossa combinatória, tá certo? Na combinatória existem alguns grupamentos distintos, que são os arranjos, permutações, combinações, etc. Então, o arranjo de m objetos PP é m fatorial sobre m menos p fatorial, permutações de m objetos m fatorial, combinações de m PAP é m fatorial sobre m menos p fatorial, permutações com repetição, que é n fatorial sobre n menos 1 fatorial, n menos 2 fatorial, n menos k fatorial, e as permutações circulares de n objetos, que é n menos 1 fatorial. Perfeito? Vamos ver aí, então, alguns exercícios. Olha esse exercício aí que ele caiu no último concurso da AFA, em 2023. Um painel de luzes foi instalado no jardim de um condomínio e chamou a atenção de um jovem morador que, curioso, pegou o controle remoto para verificar as possibilidades de organização da iluminação. No controle é possível escolher entre cores primárias, intensidade e feixe de luz, como indica a figura abaixo. Então ele pode escolher a cor primária, a intensidade e o feixe de luz, que é contínua e intermitente. Certo? Continuando o enunciado, ele diz cores primárias, adicionando um único botão entre amarelo, vermelho e azul. Intensidade, adicionando um único botão entre fraca, moderada ou intensa. Feixe de luz, acionando um único botão entre contínuo e intermitente. Aí ele diz o seguinte, turma, há também a possibilidade de acionar apenas um botão, não acionando os demais, com a letra B para não emissão de luz ou letra W para que seja emitida uma luz prateada. O jovem morador fez um teste com os botões e percebeu que poderiam ser acionados também 2 botões de cores primárias para se obter cores secundárias, ampliando-se as possibilidades de organização da iluminação. O total de possibilidades de iluminação é igual a... Muito bem, veja que você tem 3 possibilidades ou 3 conjuntos de iluminação. A primeira com uma cor primária. A segunda com uma cor secundária. Ou seja, 2 cores primárias. E a terceira, quando ele te dá essa possibilidade aqui que ele diz, ó, também a possibilidade de acionar apenas um botão, não acionando os demais botões. Então, turma, nós vamos ter uma terceira possibilidade, acionando o botão B ou W, que ele fala aqui no enunciado, né? B ou W, para emitir ou não luz. Muito bem, se ele aciona só a cor primária, vamos contar as possibilidades. Uma cor primária, então ele vai escolher entre amarelo, vermelho ou azul, 3 possibilidades. Para cada uma dessas, ele pode acionar a intensidade, fraca, moderada ou intensa, 3 possibilidades. Para cada uma dessas, ele pode selecionar o feixe de luz acionando um botão de contínuo ou intermitente, 2 possibilidades. Então aqui tem 18. Agora, se ele escolhe 2 cores primárias, turma, ele tem 3, então ele pode fazer isso com uma combinação de 3, 2 a 2. Depois ele pode escolher o botão fraco, moderado ou intensa, 3 possibilidades. Ou ele pode escolher um feixe de luz, que pode ser contínuo ou intermitente, 2. Então isso aqui dá 3 vezes 3 vezes 2, que dá 18 também. Agora, se ele aciona só o botão B ou W, quantas possibilidades ele tem? Só 2. Então, pelo princípio aditivo, a nossa resposta seria 18 mais 18 mais 2, 38.
Certo, turma? Resposta, então, letra B. Perfeito. Vamos para o próximo exercício? Considerando todos os anagramas distintos que se pode formar com todas as letras da palavra matemática e desprezando o acento agudo, a quantidade desses anagramas em que as vogais aparecem todas juntas, beleza, ó, você tem de vogais A, E, A, I, o A que está acentuado, né, e A. Observe que você tem 5 vogais, mas tem repetição. Então, você vai ter uma permutação com repetição. Depois, você tem as consoantes. M, T, M, T, C, que também são em 5 consoantes, mas veja que você tem repetição de M e de T. Certo? Então, turma, a gente tem uma ação composta de 3 etapas. Primeiro, permutar as vogais. Então, é uma permutação de 5 com 3 repetições, que é 5 fatorial sobre 3 fatorial. A segunda etapa é uma permutação de 5 também, com 2 M's e 2 T's. Então, é 5 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. E a terceira etapa é que a gente tem que permutar todas essas letras com esse bloco de vogais. Porque eu quero que as vogais fiquem juntas, mas a gente tem a permutação com as consoantes. São 1, 2, 3, 4, 5 consoantes, tá certo? Mais o bloco. Então, na verdade, o que a gente pode fazer é tirar essa segunda etapa aqui, certo? Senão depois a gente vai ter que fazer uma divisão aqui. A segunda etapa pode ser o seguinte: vamos permutar esse bloco, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, 6 objetos, onde a gente tem 2 letras M's e 2 letras T's. Então, pelo princípio fundamental da contagem, né, essa permutação seria 2 fatorial, 2 fatorial. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente teria permutação de 5 com 3 repetições das vogais, vezes permutação de 6 com 2 e 2 repetições. Então, é 5 fatorial sobre 3 fatorial, vezes 6 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Perfeito, turma? Então, muito bem. Agora vamos fazer a simplificação e buscar a nossa resposta. Então, nós temos o seguinte, ó, aqui o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial vezes 6 fatorial sobre 2 vezes 2. 3 fatorial cancela, esse 4 pode cancelar aqui, então fica 5 vezes 6 fatorial, que é a resposta da letra B. Perfeito? Muito bem, turma. Vamos para o próximo exercício? AFA. Um pisca-pisca usado em árvores de Natal é formado por um fio com lâmpadas acopladas que acendem e apagam sequencialmente. Uma pessoa comprou um pisca-pisca formado por vários blocos com lâmpadas em formato de flores, com o seguinte padrão: cada bloco é composto por 5 flores, cada uma das 5 lâmpadas circulares de cores distintas, A, B, C, D e E, como na figura. Em cada flor, apenas 3 lâmpadas quaisquer acendem e apagam juntas, por vez, piscando as outras 2 apagadas, ficando as outras 2 apagadas. Todas as 5 flores do bloco acendem e apagam juntas. Em 2 flores consecutivas, nunca acendem e apagam as mesmas 3 cores da anterior. Assim, considere que uma composição possível para um bloco acender e apagar corresponde correspondente à figura abaixo, corresponde à figura abaixo. Né? Ele diz que uma possível... Observe, ó, que aqui ele acendeu A, D e C, ou A, C, D. Aqui A, E, C, pode acionar 2 lâmpadas iguais, mas não as 3. Aqui é C, D, certo? Aqui de novo, A, D, C. Observe que não pode ser igual, são 2 conjuntos de lâmpadas consecutivos, perfeito? E aí, nós temos, então, uma configuração possível. Observe o seguinte, turma, das 5 lâmpadas, nós temos que escolher 3.
Ora, então observe que cada configuração que eu tenho para um bloco de lâmpadas é uma combinação de 5, 3 a 3. Isso dá 5 fatorial sobre 5 menos 3, 2 fatorial, 3 fatorial, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 2 vezes 3 fatorial. Cancelo 3 fatorial, isso dá 10. Então, turma, para o primeiro bloco, eu tenho 10 maneiras de escolher a configuração como acenderemos as lâmpadas. Para o segundo bloco, eu já não posso usar a mesma configuração, tenho 9. Para o terceiro, eu não posso usar a mesma do segundo, 9, mas posso usar a do primeiro. Para o quarto, 9 e para o quinto, 9. Então, observe que nossa resposta é 10 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. 10 vezes 9 é a quarta. Perfeito, turma? Resposta letra B. Muito bem. Vamos ver aí mais um exercício? O 4 agora, da AFA. No ano de 2017, 22 alunos da IPCA foram premiados na OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Desses alunos, 14 ganharam medalhas, sendo 3 do terceiro esquadrão, 9 do segundo e 2 do primeiro esquadrão. Os demais receberam menção honrosa, sendo 2 alunos do terceiro esquadrão, 4 do segundo e 2 do primeiro esquadrão. Para homenagear os alunos premiados, fez-se uma fotografia para ser publicada pela Nascente TV em uma rede social. Admitindo-se que na fotografia os alunos que receberam a menção honrosa ficaram agachados, sempre numa única ordem, então os alunos que receberam menção honrosa vão ficar agachados sempre numa única ordem, sem alteração de posição entre eles. À frente deu uma fila na qual se posicionaram os alunos medalhistas, de modo que nesta fila vão ficar, as duas extremidades foram ocupadas somente por alunos do segundo esquadrão, que receberam medalha. Então, ó, segundo esquadrão foram 9 alunos. Se eles vão ficar na extremidade, então 9 para escolher o primeiro aluno, 8 para escolher o segundo. Perfeito? Sobram 7 alunos. Os alunos do primeiro esquadrão que receberam medalha ficaram um ao lado do outro. Então, do primeiro esquadrão são 3 alunos. Se eles ficaram, são 2 alunos. Ficaram um ao lado do outro, então 2 escolhas para a primeira posição, 1 para a terceira. Os alunos do terceiro esquadrão que receberam medalha ficaram também um ao lado do outro. Então, do terceiro esquadrão são 3 alunos. Então, 3 fatorial ou 3 vezes 2 vezes 1. Perfeito? Marca a alternativa contém um número de fotografias distintas possíveis que poderiam ter sido feitas. Muito bem, turma. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Nós temos 3 com 9, 12, 14 com uns 2 do primeiro esquadrão. 14 posições. Na primeira posição vai ficar um aluno do segundo esquadrão, 9 possibilidades. Na posição 14 vai ficar um segundo aluno do segundo esquadrão, 8 possibilidades. Aqui no meio vão ficar os 2 alunos do primeiro esquadrão, certo? Sempre um ao lado do outro. Então, 2 possibilidades. Vão ficar os alunos do terceiro esquadrão, 6 possibilidades. E vão ficar os 7 alunos do segundo esquadrão que sobraram. Então, é o seguinte, eu vou ter 9 possibilidades, pelo princípio fundamental da contagem, para o primeiro aluno. Aí, nós temos 2 possibilidades para posicionamento dos alunos do primeiro esquadrão, 6 possibilidades para posicionamento dos alunos do terceiro esquadrão. Só que aqui dentro eu vou ter 9 objetos. E eles podem se permutar entre si. Que 9 objetos são esses? É o bloco dos alunos do primeiro esquadrão, o bloco dos alunos do terceiro esquadrão, mais os 7 alunos do segundo esquadrão que não ficam nas extremidades. E, finalmente, vezes 8. Perfeito? Então, turma, nós temos o seguinte, aqui vai ficar 9 vezes 2, 18, vezes 6, vezes 8, ou seja, vezes 48. Observe que em todas as alternativas aparece 9 fatorial. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó, 18
vezes 48. Então, dá 64. Vai 6, 32, 38. 8 e 4. Aí, aqui vai dar 4, 6, 7, 8. Então, seria 864 vezes 9 fatorial. Resposta letra D. Certo, turma? Muito bom. Então, esse foi mais um exercíciozinho da AFA e de combinatória. Vamos ver mais um? Considere todos os anagramas que podem ser formados com as letras da palavra excelência, desprezando-se o acento circunflexo. A probabilidade de escolher um desses anagramas em que estão agrupados todas as vogais e todas as consoantes é dada por muito bom, turma. Ó, então, é um problema igual ao anterior que a gente fez, o 3, anteriormente. Então, ele quer todas as vogais que são desprezando-se o circunflexo, e A, agrupadas, e todas as consoantes, X, C, L, N, C. Então, X, C, L, N, C. Então, X, C, L, N, C. Então, a probabilidade de escolher um desses anagramas em que estão agrupadas todas as vogais e todas as consoantes é dada por. Então, primeiro, turma, a gente olha para o espaço amostral. O espaço amostral são todas as permutações dessas letras. Então, nós temos 2, 4, 6, 8, 10. Então, 10 fatorial. Sobre. Aí, a gente vai dividir pelas permutações dos 10, 3 fatorial, que está se repetindo. E também qual outra letra que se repete? A letra C. Então, se repete o E e se repete o C. Então, dividido por 2 fatorial. E o nosso evento? Nosso evento é 2, porque eu posso ter primeiro o bloco das consoantes ou o bloco das vogais, vezes a permutação das vogais. São 5 fatorial sobre 3 fatorial. Vezes 5 fatorial, que é dividido por 2 fatorial. Então, aqui vai ficar 2. Esse 2 aqui a gente pode cancelar já com esse 2, né? Então, vai ficar 5 fatorial ao quadrado dividido por 3 fatorial. Então, o que é a probabilidade? Casos possíveis, 5 fatorial ao quadrado sobre 3 fatorial dividido, casos favoráveis, dividido pelos casos possíveis. 10 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Então, é 5 fatorial ao quadrado sobre 3 fatorial vezes o inverso da segunda. 3 fatorial vezes 2 fatorial sobre 10 fatorial. Posso cancelar o 3 fatorial, então daria aqui, a princípio, 2 vezes 5 fatorial ao quadrado sobre 10 fatorial. É a nossa probabilidade, tá certo? Está aqui na letra D. Perfeito, turma? Com isso, vamos finalizar mais esse bloco de dicas finais aí com os problemas da AFA. E vamos fazer um terceiro bloco aí para as terceiras dicas da prova da AFA. Perfeito, turma? Com isso, finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha aproveitado aí esta parte combinatória. Dê uma revisada nesses problemas, nessas permutações com repetição, combinações que são muito importantes. E nos vemos aí, então, turma, no próximo vídeo. Até lá, forte abraço, vejo vocês lá.